trabalho também, eu sou uma publicitária de formação, publicitário frustrado, né? A gente sabe que a categoria que mais muda de profissão, se a gente rodasse uma pesquisa, seria o publicitário, que é o cara que está apto a fazer aparentemente qualquer coisa. Então, rolou isso comigo e eu entrei numa multinacional, fazia parte ali do time de marketing, tocava uma das maiores marcas de maionese que a gente tem no mundo. E eu era uma pessoa um pouco inconformada, assim, com processos, com fazer as coisas acontecerem seguindo todas as regras à risca. Às vezes eu olhava por um lado e falava, putz, tem como a gente fazer isso daqui de um outro jeito que talvez seja mais legal, talvez seja mais assertivo, traga benefícios para o negócio. E no meio dessa minha inconformidade com o negócio, eu acabei cruzando o caminho de algumas pessoas que trabalhavam com intraempreendedorismo dentro da empresa. Cruzei o caminho de Augusto Aiello, eu lembro da nossa primeira interação por vídeo, que eu chamei ele de Guto. E foi muito engraçado, porque ninguém chama Aiello de Guto. E aí eu tava, né, o espírito paulistano baixando dentro de mim, que é esse de abreviar o nome de todo mundo. Então, nos tornamos grandes amigos, eu sou um case vivo de intraempreendedorismo, porque eu participei ali de uma aceleração, fiz um pitch vencedor dentro da empresa, ganhei ali o projeto, aceleramos uma ideia que trazia reais benefícios para o negócio, e é muito engraçado, porque é isso que eu falei, o publicitário ele se mete em tudo. O projeto que eu quis mexer, ele mexia com engenharia, time de supply, fábrica, logística, e a galera olhava para mim e falava assim, o que essa marqueteira tá querendo vir dar palpite aqui na nossa operação? E aí acabou que o mosquitinho da inovação me picou e eu fiz uma viravolta assim na minha carreira e saí do marketing para trabalhar com inovação. Fiz parte na antiga empresa do Hub, que era a garagem Unilever, e recentemente me movimentei dentro do mercado, estou hoje na Serasa Experian, para ajudar a Serasa a construir uma cultura de inovação dentro da empresa, e estamos fazendo coisas super legais. Acho que mais pro final a gente pode falar um pouco sobre projetos e tudo mais, mas está sendo uma experiência muito bacana e que eu acho que tem tudo para dar certo e um fit muito legal com o que eu quero construir para minha carreira, conversando muito com o propósito de coisas que eu acredito. Também sou uma pessoa frustrada, porque eu também sou publicitário, sou inovação. Depois a gente vai beber uma cervejinha aqui para afogar as mágoas. Eu fiz 2 semestres de publicidade também. Então dá pra dizer que temos 3. Eu fui mais rápido, eu frustrei rápido. Eu fiz EAD de publicidade, 6 meses, assim, ó. Mas sabe daquele jeito? Temos quase 4 publicitários. Então, para quem não me conhece, eu sou Gabriel. Para quem me conhece, eu também sou o Gabriel. Eu trabalho hoje na Odontoprev. Hoje não, já tem 10 anos que eu trabalho na Odontoprev, então há 10 anos no segmento de saúde. E há 4, 5 anos em inovação. Aqui é um papo que a gente vai falar brevemente, a gente vai conseguir aprofundar em muitas coisas. Então, vou contar um pouquinho o que a gente faz em inovação na Odontoprev. A gente olha para a cultura de inovação, então como é que eu permeio esse tema para nossos 2.000 colaboradores, como é que eu crio programas de empreendedorismo. Aliás, todo mundo sabe aqui o que é empreendedorismo? Quem não sabe o que é empreendedorismo? Trabalhamos com empreendedorismo, trabalhamos com Open Innovation e também com novos negócios. O que mais? Eu sou mineiro, estou me sentindo em casa aqui. Um ponto importante: quando vocês forem pedir comida aqui no restaurante, aqui comida mineira não chama comida mineira, chama só comida. Faz sentido. O restaurante fala comida mineira. Pessoal, um pouquinho, estou aqui para contar um pouquinho da minha trajetória, dos projetos, trazer case para inspirar vocês que querem inovar e também vocês e resolver desafios. E vamos fazer uma troca também, né? Bora! Às vezes a gente não tem a resposta certa, a galera aqui da plateia tem essa ideia. Então bora lá, amores. Primeiro vamos perguntar para você, amor. Você tá aí, vamos começar. Não, vamos quebrar essa linha, senão a gente vai ficar sempre nesse trem aqui. Isa, você foi acelerada de um programa de infra nosso da Voi junto com a Unilever. Sim. Depois você virou parte do squad que fazia o intraempreendedorismo acontecer. Depois você mudou de área para assumir o cargo. Foi. E a Unilever concluiu a jornada em 7 anos, 6 anos de Unilever, concluiu a garagem. E você agora está na Experience. Quero saber o seguinte, para você, amor, qual o maior desafio de engajamento dos colaboradores? Lá a gente tinha um engajamento muito legal, né? Então, no que você enxergou, qual foi o maior desafio e qual foi a maior recompensa de trazer a galera para se tornar empreendedores, para se enxergarem, na verdade, porque já são, né? Já são. Então, como se enxerga o empreendedorismo em vocês?
Tá, eu acho que o maior desafio para se construir essa cultura de intraempreendedorismo dentro da empresa é realmente a cultura organizacional. A gente, quando fala de multinacionais, a gente está falando de empresas que têm processos super bem estabelecidos. Dentro da Serasa, por exemplo, a gente tem hoje um frame de inovação que estabelece ali direitinho como é que um projeto deveria funcionar. E é um desafio enorme fazer com que as pessoas enxerguem essa ferramenta como algo que vai, de fato, ajudar elas a tirar ideias do papel, fazer com que as coisas sejam executadas de uma forma mais assertiva, porque, querendo ou não, é uma parte ali que acaba virando, talvez, uma burocracia no dia a dia das pessoas. Então, talvez esse seja o maior desafio. Como que a gente quebra a cultura organizacional e consegue trazer a inovação para o dia a dia das pessoas. E a maior recompensa, aí eu acho que é muito fácil de falar sobre, porque foi o que me fez, de fato, virar a minha carreira para a inovação, que é como eu me sentia no final do dia, que as pessoas chegavam para mim e falavam sobre o impacto do trabalho que eu estava desenvolvendo ali, de como elas se sentiam. E ainda hoje, a garagem, beleza, ela foi encerrada dentro da Unilever, são incontáveis as mensagens que eu recebo de antigos colegas de empresa que me mandam assim falando: me sinto perdida no dia a dia do trabalho porque a gente não tem mais aquelas coisas, o programa de intra para tocar, os festivais, os eventos, os momentos de troca em formato de meetups que a gente fazia. Então, o meu propósito sempre foi muito atrelado a como que eu posso causar impacto na vida das pessoas. E na inovação, eu encontrei uma forma de trazer esse impacto, seja na rotina de trabalho, seja me aproximando mais da vida pessoal das pessoas. E para mim sempre foi muito gratificante. E quem me conhece há mais tempo, quem me pegou na minha fase marqueteira, fala e descreve assim que, sem sombra de dúvidas, a inovação transformou a minha vida e que hoje eles enxergam um brilho no meu olho diferente. E eu falo com empolgação sobre o meu trabalho, e quem é que tem a sorte hoje em dia de falar com empolgação sobre o seu trabalho, sabe? Então eu me sinto assim extremamente abençoada, gratidão ao universo por ter me feito encontrar paz e encontrar um trabalho que me move de verdade, sabe? Então acho que tá aí o meu ponto. Sensacional, mas ó, vocês três, né? Mas 9 esse trem, porque tem uma coisa que você trouxe sobre o propósito, né? Você sabe que 80% das pessoas buscam o propósito nas empresas que elas trabalham, mas só de 20 a 30% conectam a isso. Quando a gente permite que a pessoa construa um projeto que ela idealizou, que ela criou, e ela tem uma estrutura para isso, que é o como, o como é o desafio. Então não é só você que encontrou seu caminho, Isa, na inovação, mas se a pessoa encontra o caminho dela dentro da tecnologia, dentro, né, de people, dentro de outras propostas, porque ela está fazendo o dia a dia dela, o beabá, a meta sendo cumprida, mas ela está fazendo projetos que ela mesma se desafiou, está aí o desafiamento dela no processo, que é muito vinculado ao serviço. E não vou, Gabriel, agora. O Emanuel Tá com preconceito com você, não. Acho que é uma coisa, né? É um signo. Gabriel, me conta um treino. Lá, agora recente, nós causou forte juntos, né? Com o Hackathon, e que foi um desafio muito legal para a Voe, porque a gente já acelerava startups há muito tempo, Febrabanco, Central, IBM, só que você trouxe um desafio interessantíssimo, junto com aquele maravilhoso aqui. Vocês assistiram a nossa palestra ano passado aqui, e aí falou: puta, esse negócio de nunca faz sentido, mas a gente quer misturar com o Open, e aí eles tiveram esse desafio, chamaram a gente, e aí eu quero que você conta se valeu, fez sentido, mas também traz qual o desafio, qual a real, e se isso funciona mesmo, misturar os dois, trazer ambos na startup e entre empreendedores com o Hackathon, e o que isso mexeu lá no Odontopred. Foi legal. Pode! Foi legal pra caralho o nosso programa. Primeiro, só para contar um pouquinho o que tem entre empreendedorismo, é um conceito em que eu tenho um colaborador dentro da organização já estabelecida, ele pode empreender, sair de uma ideia até um projeto, um serviço, um novo processo. Então, ele consegue inovar dentro da organização já estabelecida. E é muito rico esse contexto do empreendedorismo. Vou trazer aqui a visão do Odontopred. Hoje tem 2.000 colaboradores. Então imagina o potencial de trazer 2.000 colaboradores para gerarem projetos de inovação dentro da organização. Então a gente tem, na Odonto, diversos projetos, programas de empreendedorismo, que são programas que são feitos justamente para entregar esse conceito do Intra. E o mais recente que a gente terminou é justamente isso aqui, que está na minha camisa, o Hackathon. Ele foi um programa muito curioso,
e a gente fez uma mudança de chave em relação à primeira edição. Essa foi a nossa segunda edição. O que é um hackathon? No final das contas, é uma maratona de inovação, de desenvolvimento, de criatividade, onde a gente reúne pessoas durante 3, 4 dias para saírem de um problema, no nosso caso, um problema que de fato existia na companhia, alinhado com a nossa estratégia, até no momento final em que se apresenta um pitch com um protótipo validado ou com algo desenvolvido. Na nossa primeira edição, quando a gente fez o nosso hackathon, a gente fez um modelo em que nós trouxemos pessoas de mercado, então pessoas de fora da companhia, pessoas individuais lá no CPF, que não se conheciam, foi legal, mas a gente pecou, vou dizer que pecou, a gente conseguiu entregar alguns resultados, mas a gente sabia que a gente poderia entregar muito mais. O Edu até comentou, né? Existe muita cobrança, né? A inovação existe para gerar resultado. Se a gente não gera resultado, eu vou precisar de uma área de inovação, eu vou precisar de um time de inovação. Então, o nosso segundo modelo, que foi lançado esse ano, nosso canal foi Startup, a gente uniu o conceito de intraempreendedorismo com o conceito de Open Innovation. A gente trouxe os nossos colaboradores, né, que são os nossos talentos internos, para fazerem os projetos junto com as startups. Por quê? E aí, falando de tecnologia, eu estou mandando empresário dizer que a startup é um corpo tecnológico para fazer essa execução da nova. Então, quando eu trago nesse modelo uma startup, eu tenho muito mais possibilidades de gerar resultados reais após a finalização do meu programa. Então, essa é a nossa expectativa. A gente finalizou, a gente concluiu só 50% da nossa jornada, os próximos 50% é justamente tirar esses projetos do papel e a gente enxergou nesse modelo uma trinca muito forte. É trinca, fala? Enfim. Open Innovation com o empreendedorismo para justamente alavancar nossas cidades corporativas. Agora, é óbvio, amor. Porque agora eu quero puxar, a gente falou, né, de visão pela inovação, o mix dos dois, mas como fazer isso de forma muito estratégica? E eu tenho para mim, né, que o que a gente tem construído lá na B3 juntos, né, o Emanuel é um cara extremamente estratégico, tem uma visão muito forte, tem um time fabuloso aqui também, todos, né, esses 3 times fabulosos, que fazem muita diferença. E lá é um programa que vem a visão, né, da vice-presidência, da presidência sobre qual é o desafio. Na sequência, engaja os colaboradores no Hacka para eles fazerem a proposta dos projetos e, na sequência, desses projetos, melhores projetos, são acelerados. Mas isso é uma loucura que acontece nesse processo todo. Só que isso é uma visão muito estratégica. E você comentou um pouco com a gente, né, amor, sobre o desafio que foi no passado, a quebra de expectativa disso. Mas quero ouvir de você como que você consegue trazer isso tão bem amarrado com a visão estratégica do negócio. Eu acho que isso é um exemplo e amador de muitas pessoas que trabalham em inovação, RH, tecnologia, de que é como conseguir aprovar bons projetos, mas que para isso a vice-presidência, a diretoria, né, a presidência tem que aprovar. Então, agora, amor, traga! Eu vou começar falando, a Isa falou aqui que é um caso bem sucedido de intraempreendedorismo. Eu sou um caso de falha de intraempreendedorismo. Há uns anos a B3 resolveu, a gente estava com essa ideia, precisamos dar espaço para os nossos empreendedores dentro de casa, não saiam da empresa, vamos empreender. Criamos algumas frentes de inovação, algumas empresas, os spin-offs, e alguns deram certo. Então hoje a gente tem uma empresa de digitas, de blockchain, está lá rodando. Nós temos um fundo que é o L4, está lá rodando. A empresa onde eu estava tinha um projeto fantástico e não rodou. Por que isso é importante? Porque eu falo que o projeto, a ideia era boa. Porque a ideia continua lá, quase 5 anos depois, a ideia está rodando e está maturando. Mas é para a gente entender que intraempreendedorismo não é só sobre ideia, tecnologia, pessoas, às vezes é também sobre timing. A gente estava no timing errado. Então não foi para frente. O que acontece? Você sofre. Sofri, passei 1 ano de ressaca ali com a empresa, de não sei se eu gosto dessa empresa, não sei o que eu faço da vida. Foi um ano bem difícil. E daí você volta, voltei para minha casa, que é tecnologia, então vou voltar. E daí a gente resolveu mudar a nossa estratégia e resolveu recomeçar como tecnologia. A B3 tem uma estratégia diferente, que a área de inovação ela está dentro da tecnologia.
Em muitas empresas ela está dentro de finanças, a Isa estava falando lá na Serasa, está dentro do hub de dados, de marketing, tá no marketing. A gente está dentro da tecnologia, que em teoria é o pessoal mais quadrado da empresa. Mas qual foi a nossa ideia para transformar? Como despertar esses talentos que temos dentro de casa? A gente resolveu usar a tecnologia como meio, que é muito o que eu acredito. Tecnologia não é fim, tecnologia tem que ser meio. E daí a gente tá numa jornada de intra, a gente voltou, tentou começar grande, falhamos em uns lugares, outros deram certo. A pessoa que falhou veio para frente do programa, né? Então vamos ampliar, mas vamos fazer num processo de educação. E daí a gente começou a fazer o nosso processo de cultura de forma massiva dentro da casa. Nos 2 primeiros anos do programa, a gente usou muito tecnologia como o impulsionador dessas ideias. Então a gente não focou necessariamente na dor. Nosso primeiro Hackathon 2023 teve o tema inteligência artificial. Então a gente forçou, através da tecnologia, a ideação. E foi muito legal, porque há 2 anos, quando estava começando a surgir a conversa de IA generativa, o campeão do nosso Hackathon foi a Cláudia IA. E o que é a Cláudia? É o nosso GPT interno, que une a IA generativa com todas as questões de segurança e compliance que as corporações precisam. No ano passado, a gente continuou na tecnologia, e daí a gente foi para o mundo de low code. Cara, tá mudando, o pessoal não tá mais passando 2, 3 meses programando, a vida da tecnologia e da construção de produto vai mudar, precisa ser mais rápido a prototipação. Fizemos. Nesse ano, que é o terceiro, a gente resolveu mudar a estratégia. Cara, já deu de tecnologia, tá puxando isso. Vamos linkar com a estratégia da casa. A B3 para esse ano definiu na nossa ambição um verbo, que é acelera. E a gente colocou esse verbo no nosso Hackathon. Façam qualquer coisa que acelere a entrega, ou interna ou para os nossos clientes. Sabe o que é curioso? Mais de 95% dos projetos que foram inscritos usam tecnologia de ponta para resolver seus produtos, principalmente inteligência artificial, que tá bombando. E quando a gente faz essa transformação de trazer, sair um pouco, usou a tecnologia como base, mas sai da tecnologia e vem para a estratégia, a gente viu coisas muito interessantes acontecendo. O número de pessoas, a gente bateu recordes de número de inscritos, a gente bateu recorde de senioridade e a gente bateu recorde de diversidade esse ano. Então a gente está muito feliz de ter feito essa transição, sempre olhando para trás e não largando o orgulho de ter começado com tecnologia, mas o local correto é fazer na estratégia. Então a gente usou tecnologia como base e quando chegamos na estratégia, batemos todos os recordes do programa já no terceiro ano. Como o Augusto falou, é um programa que movimenta a casa inteira e vem todos os executivos julgarem, a gente coloca banda, faz uma festa, nem parece que é uma empresa do mercado financeiro que todo mundo imagina como quadradona e tal. E é uma festa, porque a gente tem que celebrar o resultado que a gente consegue. Então acho que é um pouco sobre isso, sobre essa transformação que é muito legal a nossa história na B3. Óbvio, essa você falou de jornada, né, de programa de empreendedorismo, e eu fiquei pensando aqui um pouquinho da nossa jornada. Eu não sei quem tem programas aqui dentro da empresa, quem quer construir, mas o primeiro programa que a gente tem aqui na Autoprev, em 2018, a gente não tinha nenhuma área de inovação, não se teve uma coisa formal para construir. E aí foram algumas pessoas que acreditavam nesse conceito, achavam que inovação é importante para a organização, pessoas do RH, pessoas do marketing, que se uniram sem orçamento, fizeram um primeiro programa, que naquela época era mais um programa de ideia, de execução, mas foi uma primeira tentativa que depois culminou, né, pavimentou uma sequência de programas. Então, o que eu quero dizer? Às vezes a gente não tem todos os recursos para inovar, às vezes a gente não tem aquilo que a gente gostaria de ter, mas está por meio daquilo mesmo, tá? Você faz acontecer. Um caos. Não, e conta que na Unilever Um caos. Vocês acham que, para fazer um programa de empreendedorismo a gente precisa ter planejamento, precisa fazer tudo acontecer aqui.
estritamente seguindo as regras, o que aconteceu na Unilever, e nessa época ainda não existia voos sem asas, foi que o time global tinha ali um dinheiro e eles falaram assim, pô, a gente quer dar esse fundo aqui para financiar projetos que possam fazer transformação digital aqui dentro da empresa. E aí o que aconteceu foi que o Brasil levou a proposta de, e se a gente pegasse esse fundo e transformasse ele em vários outros fundos? E aí surgiu a ideia do DigiFund, que era assim, colaboradores que enxergam problemas ali na estrutura, apresentando ideias de como resolver esses problemas, uma banca extremamente sênior dentro da empresa ali, CEO Brasil, vice-presidentes, avaliando esses projetos e falando assim, toma aqui esse montinho de dinheiro para vocês tirarem essa ideia do papel. Foi assim que surgiu o programa de intraempreendedorismo e nessa época aquele cara ali estava trabalhando com Open, trabalhando com startups. E aí um amigo que trabalhava na Unilever falou assim, vocês precisam conhecer um cara doido que tem aqui no mercado. E aí foi nessa troca que aconteceu junto com a Cissa, que foi a fundadora da Garagem Unilever, que surgiu essa coisa do vamos criar então um programa, e aí passou-se a chamar intraempreendedorismo, e aí ele ganhou dinheiro em cima disso, está aqui vendendo agora intraempreendedorismo para B3, para o Odontoprev, para Nestlé, para todo mundo, não é verdade? Mas posso fazer um comentário? A Isa falou de dinheiro, e é engraçado que eu vi uma palestra mais cedo, e o Vini estava comparando que não tem como o Brasil ser Vale do Silício. O modelo é diferente. Então veio um dinheiro global. O que é que o Brasil fez? Separou em montinhos menores para fazer... O Brasil funciona muito bem na gestão da escassez. Nós três somos de empresas ricas. E eu tenho certeza que nenhuma das 3 áreas de inovação são áreas ricas. Não são. Quem é que tem uma área de inovação rica? Alguém tem muito dinheiro aí, porque a gente... Até ficou com vergonha de levantar. Se tem alguém, ficou com vergonha. Ou seja, estamos todos juntos, em empresas ricas com áreas pobres. Amores, mas, já que você falou que fiquei bilionário, né, e agradeço esse trem. Amores, já que estamos no boteco, vamos botecar, Torresminho, aqui no bar do Tio João pra galera, Guaraná pra quem não bebe, cervejinha, e nós vai ter aqui também time vôlei. E aí é pra compartilhar esses potinhos, hein, amores? Viu? E não come tudo Torresmo não, deixa um pra mim depois. Boa. Ela separou o seu. Pronto, vamos gastar esses milhões aí em Torresmo. Amores, vamos dar um pouco a didática aqui? Aquelas perguntas que deixa planejar? Sim, eu gosto da vibe, né? Bom, enquanto vocês estão recebendo o torresmo de vocês, eu quero puxar para vocês trazerem os principais desafios hoje que vocês encontram aí no mercado para envolver cultura e empreendedorismo. Tá? Então, quem tem um desafio bom aqui para compartilhar com a gente? Tem um desafio agora? Você tem? Quem falou? Ninguém tem um desafio bom para que você tem, amor? Bora! Então agora, Julião, conta pra gente que desafio que você tem hoje para essas lendas aqui conseguirem apoiar um pouco da sua ideia. Meu desafio? Primeiro, de onde você está falando, Julião? Que cidade? DDD? Sou Júnior, sou de São Paulo, metade da minha família é lá de Pernambuco. Boa. Ah, coisa boa já. Já tá em casa. Eu sei de um dia ver o Hack Play lá. Vou ver se eu É consigo muito ver se bom. É muito legal. É muito bom. E o desafio que eu coloco aqui é o seguinte, transformar discurso em prática, né? Então, exemplo, na inovação no Intra, a gente sempre fala, vamos errar, vamos aprender e etc. Mas aí sempre tem aquele projeto muito grande que a portas fechadas foi decidido fazer, aí esse projeto dá errado, é encerrado com tipo, decidimos o melhor, vamos encerrar ele, etc. E no final ninguém fala por que deu errado. Ou seja, deu uma falha, mas não foi comunicado, não foi nada. Então o meu desafio é como que a gente consegue trabalhar a cultura para tirar esse tabu do erro, sabe? Eu achei genial, viu como era muito melhor que essa pergunta? E aí, quem topa? Cara, eu posso Boa? falar? Não é. Posso falar? Eu comecei falando de uma experiência de erro, né? Que não deu certo, independente do que aconteceu. E realmente a gente não debateu, ainda é um tabu muito grande no mercado, essa questão do você sente sozinho quando você erra. Eu acho que tem 2 níveis de maturidade nas empresas e que a gente tem que buscar alcançar. O primeiro é não penalizar as pessoas
que estiveram num projeto que falhou. Não vou nem falar de erro, vou falar de falha. Os projetos falham por várias razões. Então é você não demitir as pessoas, é você garantir uma segurança para que ela volte a se conectar com a empresa. Isso eu encontrei dentro da B3, então muito legal para a empresa que eu faço parte. Segunda parte é fazer troca. Isso a gente não fez ainda, a gente não chegou nisso. Tipo, a gente devia ter conversado mais essa experiência do o que deu errado, o que é que a gente faz na próxima vez para dar certo, o que é que a gente aprendeu com isso. Então tem muita coisa legal acontecendo, mas sempre tem um espaço de desenvolvimento, e eu acho que enxergar isso é um primeiro caminho de saber onde você está. Eu vi que você é da Natura, então é importante entender onde a Natura está nesse movimento de as pessoas ainda têm medo de ser demitidas se elas estão num projeto que falham, ou isso já foi superado e agora é um momento de troca. Eu diria que a B3 está nesse segundo momento. A gente precisa quebrar isso agora, a gente precisa falar sobre as nossas falhas. Falar sobre as falhas é importante, e eu acho que setar expectativas também é uma coisa que eu vejo acontecendo muito pouco. Eu tô olhando ali Bia Slickta, minha colega de empresa antiga, da minha ex, e, cara, é uma empresa de bens de consumo assim como a Natura. E uma coisa que eu observava muito é que essas empresas grandes, elas estão atrás de coisas que vão virar o mercado, que vão fazer o negócio revolucionar, que vai trazer receita rápido, e não existe paciência para inovar. Então, é muito sobre assim, a gente vai fazer um piloto, esse piloto vai ter quanto tempo? Você está me dando 6 meses? Então beleza, me dá esses 6 meses e não me enche o saco se em 3 meses a gente não estiver alcançando ainda o resultado. E se a gente não alcançou o resultado, a gente precisa entender o que é o conceito de um piloto. Pilotos foram feitos para dar errado, ideias foram feitas para dar errado. E a gente tem que ter conformidade com isso. É melhor eu fazer um piloto, começar pequeno, ver se o negócio vira e investir menos, ou eu vou pegar e vou colocar um produto meu para rodar o Brasil inteiro, o negócio não vai trazer venda, eu vou ter ali um nível altíssimo de produtos que eu não vou nem conseguir tirar de dentro do meu depósito, e aí eu vou fazer o que com isso depois? Isso sim é correr risco. Então eu acho que faltam conversas, e uma coisa que eu acho muito importante, e aí eu acho que eu aprendi isso muito com a minha esposa, ela é uma pessoa completamente assim financeira, e ela sempre trouxe nos estudos dela coisas para falar sobre gestão de conhecimento, que é uma coisa que nenhuma empresa presta atenção hoje. Então, ter a gestão do conhecimento dos projetos que vocês tocaram, que aconteceram, e cruzar esses dados, é tipo assim, fundamental. Você ter uma base ali que vai falar, puta, a gente já fez um teste com um negócio assim, é meio parecido com o que vocês estão propondo agora, e olha aqui as métricas do que a gente teve de resultado quando a gente rodou esse projeto. Não virou. Por que não virou? Quais são os aprendizados que a gente tem? Se a gente vai testar de novo, o que a gente tem que fazer de diferente? Então, é meio que alinhamentos e a cultura do, tipo, vamos manter aqui o aprendizado de tudo que já foi feito por nós, sabe? Deixa eu puxar um trem aqui desse prosa. Perdão. Você sabe que você puxou, vocês dois puxaram uma prosa, que é muito importante sobre alinhamento de expectativa. A gente descobriu ao longo desses 6 anos de trabalho muito que 10 minutos antes da reunião de pitch com a liderança, alinhar com eles qual é o momento que essas pessoas estão vivendo, o quanto elas se dedicaram para fazer esse projeto acontecer, qual o estágio e o que eles vão chegar no pitch e quais são os próximos passos. Isso muda radicalmente a apresentação e a sequência do projeto. É impressionante. São pequenos ajustes que a gente vai aprendendo juntos e modelando, que a gente entende quando que tem que ter um evento dentro da companhia, que tem que mostrar para a liderança, mostrar para as pessoas que a gente tem um alto poder de engajamento, porque os colaboradores, eles querem fazer acontecer, eles precisam de espaço, eles precisam de oportunidade, mas também qual o momento a gente tem que se reunir com a alta liderança numa sala fechada, sem audiência, sem público, para falar sério se esse projeto vai gerar ou não. Porque, amor, se não impactar, para mim essa é a maior visão. Aprendi com Nai Correia, junto lá no PF Furnai maravilhosa, que é: se a gente no final do processo não impactar o negócio, a gente morre no próximo programa. Se a gente não impactar as pessoas, a gente também morre, porque a gente não vai ter mais engajamento, e para elas não faz sentido mais
viver essas jornadas. Então a gente vai ter engajamento, vai ter propósito, vai ter vínculo. Então como a gente consegue mesclar esse trem? E aí vai ficar o desafio para vocês, amores. Como que a gente consegue mesclar o desafio de impactar as pessoas, de trazer tecnologia e de impactar o negócio? E aí, fácil? Desafio fácil. Posso só complementar? Ah, perdão, olha, eu cortei, amor, cortei. Acho que passa também de cultura, passa por processo, eu acho. A gente falou que a gente fez um blog, a gente fez um cultura. A gente tem uma esteira de inovação aberta ali na direção que a gente traz de métricas, indicadores, de validação de hipóteses. A hipótese foi validada, foi consolidada, foi um sucesso. Porque eu testei pequeno, com pouco investimento e rápido, não tivesse testado grande. Então aqui eu enxergo isso como um mecanismo de gestão do erro. E aí, trazendo um outro case, a gente teve um projeto que saiu no programa de empreendedorismo e estava no contexto muito mais de ideia. E o time que apresentou, ele tinha um orçamento de 1 milhão. Qual a chance de um projeto de 1 milhão ser aprovado? Qual a chance de um erro de um projeto de 1 milhão também acontecer no futuro? E aí a gente falou, não, vamos mudar aqui a visão, né? Então a gente foi tentar implementar um projeto. A linguagem que a gente trouxe foi, se eu fosse uma startup e tivesse 50 mil reais para investir, o que eu investiria nesse projeto? Eu consigo, ao invés de sair de um projeto desse tamanho, tentar testar aquilo que é o mínimo, né? Que valida a minha hipótese, que valida o meu projeto. Então, já aproveita e já marcha a pergunta. A pergunta é como que a gente consegue realmente, né, em jornadas, na estrutura, impactar as pessoas para que faça sentido para elas viverem isso, trazer tecnologia, né, e democratizar isso dentro da estrutura e ao mesmo tempo trazer resultado real para a empresa. Fácil essa pergunta. Eu acho que tem um pouco da própria metodologia. Então, quando a gente traz um programa de infra, eu acho que é importante a gente trazer alguns gatilhos motivacionais. Então, primeiro, premiação, a motivação extrínseca. Existem dois tipos de motivação. Então, o próprio caminho para solucionar um problema que às vezes eu não conseguia solucionar na minha área, porque meu dia a dia é muito. Ele me consome, né? A possibilidade, você comentou, por vezes a pessoa nunca me gostaria de um diretor, mas tem a oportunidade de um programa. Ele vai ter a oportunidade de estar em um pitch, falando com o diretor, com o grande executivo, tem essa dificuldade, um pouco de motivação. E mostrar que, de fato, através de um problema, eu consigo ter resultados. E quem tem Essa coisa que você falou, Gabi, sobre o reconhecimento, tem um dado que a Vogue sempre traz que eu acho super relevante. E ontem eu estava numa palestra da Tenda sobre Intra também, e eles trouxeram, que é o dado sobre os colaboradores que participam de programas de Intra, que participam de iniciativas de inovação dentro da empresa. Existe, confirmado mesmo, levantado em várias empresas, as pessoas que atuam com inovação, que participam dessas iniciativas de Intra, os hackas, 30% delas são promovidas mais rápido do que as pessoas que não participam dessas iniciativas. E eu acho que isso é o dado mais relevante que a gente tem para trazer essas pessoas para dentro desse tipo de engajamento. Porque é o que você falou, é a exposição, talvez com um cara que ele nunca teria exposição antes. E isso para a carreira de uma pessoa, para a aceleração da carreira de uma pessoa, eu acho que é uma coisa assim, não tem nada que seja mais impactante que isso, sabe? Você teve esse dado na Unilever? Eu tive esse dado dentro da Unilever, a moça da Tenda teve esse dado dentro da Tenda e Emanuel teve esse dado dentro da B3 também. Então, assim, é validado, é uma fórmula de sucesso. Traz engajamento para dentro das pessoas, e aí de duas uma, tá? É um aprendizado também que eu acho que precisa estar claro para vocês. Essas pessoas que participam dessas iniciativas são pessoas que têm esse comportamento inquieto. De duas uma, ou você vai acelerar a carreira dela e ela vai crescer dentro da tua empresa, ou ela vai olhar e vai falar, isso aqui não é para mim, eu tô metendo o pé e tô indo fazer alguma coisa que vai me preencher. Porque mexe com o propósito da gente do jeito que eu falei para vocês que mexeu comigo. E por um acaso, pelo menos até agora, tem sido o tipo de impacto que está fazendo sentido para mim.
Mas é um dado também super relevante a gente ver a saída dessas pessoas para fazer alguma coisa além do que a empresa está me entregando para ela de oportunidade, sabe? Só complementar um ponto. Você falou, Isa, e é muito forte no teu propósito em trabalhar com inovação, de ajudar a empresa e ajudar outras pessoas. Isso é muito importante. Muita gente aqui trabalha com inovação, né? E no momento que a gente faz esses programas de intra, o palco não é sobre a gente, não é sobre o time de inovação. Trabalhar com inovação é aprender a sair do palco. Você faz conversas legais como essa que a gente está fazendo aqui com profissionais que a maioria é de inovação. Dentro das nossas empresas, principalmente quem migrou, eu estava na entrega de produto, eu estava no palco. Quando eu vou para inovação, eu tenho a oportunidade de gerar palco para outras pessoas e eu tenho que sair do palco. Eu tenho que pegar meu orçamento. Daqui a 2 semanas tem Startup Summit em Florianópolis. Não tinha orçamento para levar todo mundo. Eu estou mandando pessoas da empresa e não meu time de inovação inteiro. A gente tem que começar a fazer escolhas porque é mais sobre o reconhecimento das pessoas e sobre dar palco para as pessoas. Concordo. A gente nem precisa mais de você, se você quiser. A Isa, eu lembrei de um cara, Paulo, que no final das contas, o mais gostoso não é nem ver os projetos de inovação saindo, é ver alguém que participou de um projeto de inovação, chegar e falar, eu fiz o meu, certamente não foi só porque foi só porque teve um projeto de inovação, porque teve um papel. É um líder chegar e falar, putz, estou vendo aqui as pessoas do meu time participaram desse programa de inovação. Eles estão sabendo muito mais, estão sabendo como gerenciar muito melhor o tempo, como dialogar melhor com o time, então esse impacto em pessoas. Eu acho que isso é muito mais coisa que faz a gente com inovação, brilhar os olhos, a gente poder trabalhar nessa área. Você sabe, Alan, que para mim educação é tudo, né? Por isso que lá na rua está só a educação transforma. E esse processo que a gente vive, de criar uma comunidade de mais, é o que realmente faz sentido o fechamento. E fica uma pessoa mudou, Bia, você está aqui, amor. Você participou da primeira aceleração lá atrás. Quero saber, Intra transformou sua jornada, aproveitando que vocês estão falando de case, uma super case que foi acelerada lá no passado. Vem cá, usar aqui o microfone de ganho. Eu tinha sempre colocar mais porque eu achei que você ia fugir, e eu ia fugir de ter que falar legal, mas tudo bem, né? Não tem jeito. Eu tenho um caso interessante, inclusive, no projeto que foi acelerado, ele não deu certo, né? Não sei se você lembra disso, Maida, você está por aí, era meu mentor, a gente tem que voltar bastante. Eu acho que uma das coisas mais importantes que eu aprendi, talvez, empreendendo, é essa resiliência, né? Que as coisas não vão dar certo, mas que a gente aprende não dando certo. Também é pensar muito na dor do consumidor, porque acho que o grande problema do meu projeto era esse. Eu queria uma solução que não tinha dor, ninguém tinha esse problema, porque tinha um remédio que não curava ninguém. Eu acho que isso ajudou muito na minha carreira para frente, também a desenvolver pessoas, né? Porque eu perguntava para o meu time, tá bom, você quer fazer isso, mas é uma dor real, é um problema real? Então eu acho que essa mentalidade que a gente cria, a gente vai levando para frente, né? Então, até depois fui promovida numa cadeira de inovação, onde não estou mais trabalhando com inovação, estou trabalhando em procurement. Hoje é global. Mas acho que a gente traz esse questionamento, né? De eu ainda estou lá em procurement questionando, mas por que eu estou assinando esses cheques aqui agora, né? Então acho que esse incômodo a gente vai levando no dia a dia. E meu chefe, a gente fala assim, nossa, estou há 3 anos fazendo isso, eu tinha perguntado, por que eu estou assinando esses cheques? Então acho que é um pouco isso, assim, né? Que acho que é isso que vem para trás pra gente, esse incômodo que vai crescendo e a gente consegue fazer as perguntas certas também na companhia para também proporcionar. Porque o negócio a gente fala isso, né? A gente vai trazer impacto, trazer dinheiro, mas através de perguntas que a gente faz impacto para dinheiro, isso que a gente acha que cria no empreendedor, né? Fazer as perguntas certas. Respondi? Manuel, amor, sabe o que eu ia te pedir? Para você falar pela sua visão de tecnologia, como tudo isso tem integrado, cara? Como que a tecnologia tem vivido esse processo, né? Porque é o braço de vocês, está em TI, está na vice-presidente de TI, e tem sido, é uma coisa interessante, porque é como o TI tem mexido na cultura da empresa. Pra cá, irmão. Cara,
quem está em empresa de produtos digitais, tecnologia em geral é mais de 50% da empresa. Se a tecnologia, se você começa a olhar que tecnologia é fim, seu produto morre. Mas se você não dá valor para a tecnologia, seu produto morre também. Se você não usa a tecnologia de ponta, seu produto também morre. Então, é curioso, o nosso caso na B3 é bem curioso, porque tecnologia é a maior área da B3, assim como na maioria das empresas. Mas quando a gente olha os números de participação no nosso hackathon, que começou com tecnologia na base, em termos proporcionais, nós não somos mais a vice-presidência que mais tem pessoas. O time de marketing já passou. Então, esse ano, as ideias que vieram do marketing usando o IA já foi o maior número de ideias inscritas no nosso programa de empreendedorismo. Isso é muito legal você ver, quando a gente apresentou esses números e os executivos de cada uma das áreas estavam lá, e o Rick estava apresentando, e você via a vibração do executivo de ver a participação, era quase aquilo, toma, te passamos esse ano. Então tem uma competição saudável muito boa, não tem como fugir de tecnologia mais. Eu acho que se a gente conseguir, se a gente achou que teria conseguido, tem uma analogia que a gente fez há um tempo, que a IA vai ser daqui a uns anos o que o Excel é hoje. Ninguém hoje em dia fala mais que, eu fiz esse trabalho usando Excel. Tipo, tá no seu dia a dia, se você não sabe usar Excel, você tá morto. Daqui a 5 anos, se você não sabe usar inteligência artificial, você vai estar morto. Hoje em dia, todo mundo está dizendo, vou fazer isso usando IA. Daqui a 3, 4 anos, você não vai estar mais falando, é coisa da comida mineira, né? Vai ser um pleonasmo. Pleonasmo? É o pleonasmo. Você ficar falando isso, estou usando IA. Porque, na verdade, todas as empresas que sobreviverem vão estar usando IA. Então, a gente precisa ter e levar essa mentalidade para todo mundo dentro da nossa empresa e não só na tecnologia. Tecnologia é meio e o jurídico precisa de IA. O RH, tem alguém de RH aí, precisa de IA. Todo mundo precisa de IA e tecnologias relacionadas para fazer a sua atividade deslanchar. Eu quero só fazer um ponto aqui e ser meio cavaleira do apocalipse, porque eu também estou numa empresa de tecnologia hoje, mas eu estava numa palestra mais cedo de uma grande amiga minha, a Luciana Bazanella, da White Rabbit, e a gente falou muito sobre o impacto da tecnologia nas nossas vidas hoje e de como... Gente, ele está falando de Excel, pega qualquer pessoa de 20 anos que está entrando no mercado de trabalho, a pessoa não sabe abrir o Excel. Se você pedir para a pessoa fazer uma planilha, ela vai abrir o Canva e vai te entregar um negócio feito no Canva. E a primeira vez que isso aconteceu comigo foi muito desesperador. Mas é uma provocação, na verdade. Eu não estou querendo falar nada aqui para construir em cima do que você está falando. É realmente uma provocação do quanto a tecnologia também está atrapalhando o nosso desenvolvimento cognitivo e criativo. E será que talvez a gente não precisa, talvez, desconectar um pouco para treinar esse nosso cognitivo criativo e continuar construindo coisas que sejam interessantes? É só assim uma coisa, um pinguinho assim apocalíptico que eu queria trazer para vocês, mas eu sou pró-tecnologia. Falo todo dia, falei hoje no almoço pro pessoal que queria morar na roça. Eu queria ir morar na roça, mas ao mesmo tempo eu precisava que tivesse um cabo de fibra ótica chegando na roça comigo, entendeu? Então assim, questionem-se. Ame e odeie. Não sei responder essa pergunta, talvez eu vou pegar o gancho que o Daniel falou que tecnologia está em todo lugar. Acho que esse foi uma inovação. Na empresa, a gente faz a brincadeira que a maior área da companhia é a de inovação, tem a possibilidade de evoluir. Isso. Então, no final, a gente vai perguntar de novo aqui, quem trabalha com inovação? E aí eu quero ver todo mundo aqui levantando a mão. Vamos lá. Amor, vocês estão fazendo minha outra pergunta? Uma pergunta? Pergunta, adoro. Aí a outra pergunta vai ser maravilhosa? Aqui. Já tinha outra. Primeiro, quem é você? Cidade que está falando? É bastante. Bom, meu nome é Bárbara, eu sou de Paraná, sou de Floripa, eu sou analista de sistemas, trabalho com gestão de pessoas também, enfim, eu estou mas a minha pergunta é, para pequenas empresas, ou empresas de até médio porte,
forte, eu acho que é bem difícil intraempreender. Vocês acham que é suficiente incentivar esses colaboradores a irem em outros startups que não sejam necessariamente voltados para a área da empresa, para gerar essa inovação? Vocês acham que essa inovação realmente volta para a empresa? Posso começar? Convidados, mas tem uma coisa que é o seguinte: hoje nós temos 10 milhões de empresários no Brasil. Para esses 10 milhões de empresários existe uma estrutura super excelente. Vários outros, fundos, investimentos, aceleradoras, temos 40 milhões de colaboradores. Quanto se fala de Intra? É isso. É isso. Sebrae não fala de Intra. Minha provocação com o Sebrae. Quando traremos pautas de Intra para dentro das pequenas e médias? Enquanto isso, é muito desafiador dentro da pequena e média construir uma estrutura de Intra. Porém, entretanto, todavia, como que a gente consegue educar também os colaboradores para que eles não necessariamente precisem de uma estrutura? Porque empresas que têm uma estrutura bem formada é ótimo, vai acelerar o processo. Mas se você não tem, como fazer isso? Inclusive, fica o convite para todo mundo, e se vocês puderem divulgar, que nós lançamos um podcast 3 anos atrás, é o primeiro podcast na América Latina, 100% sobre empreendedorismo. Para quê? Para democratizar. Para empresas que não têm verba para criar o Intra, ou colaboradores que estão em empresas menores, eles assistam o podcast, eles absorvam esse conhecimento e tentem implementar na vida. Mas fora isso, eu quero que a gente faça roda com empreendedores e conversas, são as palestras que eu estou me divertindo absurdos, que é, galera, como vocês conseguem implementar o empreendedorismo nas suas empresas? Porque hoje você é operacional, cara. Na sua empresa você é extremamente operacional. E se seu time não for de empreendedores, você jamais vai tirar férias em paz. Você jamais vai chegar para o próximo nível, você vai escalar. Jamais você vai fazer um MBO. A gente está com uma média empresa grande trabalhando com eles, o que a gente está focando com eles é o MBO. Porque se o time não for o real talento daquela empresa, não cresce. E para crescer no mercado financeiro, amores, para entrar na bolsa, você vai ter que bater um contínuo de crescimento. E não adianta só confiar na cadeira de presidência, vice-presidência e de diretoria. O seu time de base é que está envolvido. Então o convite que fica, talvez vale sim participar de hackathons abertos, para aprender metodologias, vale participar de Startups Weekends, vale assistir o podcast, mas tem uma provocação que eu gosto que é: crie um alinhamento com a gestão, fale o que você quer implementar, mas sem vender absurdamente o impacto sonhador, mas sim vender que você vai testar, sem vender que você quer fazer aquilo para experimentar, e se existe uma hipótese de você fazer isso. Esse é um bom caminho. Depois, conversem com a Adriana Fernanda ali no canto, que ela vem de uma pequena empresa de parklets, que são aquelas áreas de lazer no meio da rua, e ela começou 6 anos atrás, 3 anos atrás ganhou vesting, ganhou porcentagem, 3 anos atrás virou CEO, e hoje ela é dona, junto com outro colaborador, são donos de 100% da empresa, ou seja, empreendedores assumiram posições, ganharam porcentagem, hoje são 100% donos da empresa. Vale conversar com ela. Vocês têm também alguma sugestão? Eu vou tentar encerrar, está acabando, mas eu acho que esse jeito de trabalhar não é uma empresa grande, não tem muita visão de como é que seria trabalhar numa empresa média, mas eu acho que começa pequeno. Vamos fazer uma caixinha de ideias, cada um problema, uma caixinha de ideias, uma planificação, justamente testar. Eu vou trazer um exemplo, que é da Leroy, eu estava tendo um papo com a Leroy, Leroy é uma empresa grande, mas acho que, por exemplo, ele casa. Alguém que estava trabalhando na loja identificou um problema, as mães que tinham crianças pequenas estavam indo embora. Demorava para escolher, a criança estava na mãe. O que o outro colaborador sugeriu? Vamos colocar no micro-ondas aqui na Leroy, porque essa mãe vai esquentar um minutinho de criança e a mãe vai ficar com o pai. E daí finalizar a conta. Então, veja que não foi simples resolver um problema através de um Então, o problema de Intra, né, ele pode ser grande, pode ser pequeno, mas as soluções têm números. Nesse caso que ele trouxe, construir um foguete, mas resolver um problema com
Entenda do seu negócio. A gente tem um termo dentro da Serasa Experience que a gente fala muito, que é o job to be done, e isso aqui que o Gabs acabou de falar é assim, fundamental. O que é o job to be done? Eu vou usar um exemplo aqui. Você precisa, como consumidor, comprar uma furadeira porque você precisa fazer um buraco na tua parede para pendurar um quadro da fotografia do seu filho. Você não precisa comprar uma furadeira, você precisa comprar um furo. Você precisa do furo na parede para pendurar o teu quadro. O objetivo do teu negócio é fazer essa pessoa conseguir um quadro pendurado ali na parede. Então, entenda qual que é a real necessidade do teu consumidor e provoque o seu público interno a trabalhar em cima disso. Porque vão sair ideias como um micro-ondas, como uma creche dentro de uma Leroy Merlin, playground ali para levar as crianças para brincar. E é assim que você começa e vai mudando o jogo dentro da empresa. Pode falar, mas só para responder. Eu não tenho minha própria empresa. Eu estou em uma empresa de pequena porte. A minha pergunta era mais no sentido de: serve como band-aid fazer essas coisas? Volta de alguma forma para a empresa? Eu acho que volta para a empresa e volta para você. 100%. Eu acabei de falar, conversa com a Adriana. O que ela fez, o que o Everton fez, que começou com 10 de manutenção, que são donos dessa empresa hoje, é o que você vai aprender no processo. E para mim, você vai errar. Você vai errar, vai tropeçar, vai chorar, vai ser desesperador. Mas o processo é, depois que você aprendeu, esse erro você não comete mais. E a sua carreira, daí em diante, começa a não à toa 20%, 18%, 30% de promoção dentro das empresas. E as pessoas que tomam atitude. Tomam atitude de forma que vão aprender como fazer isso. E assistir o Ecos. Isso é um prazer de ter você como ouvinte nossa. Bom, 5 minutos para acabar, e para 5 minutos para acabar, para quem conhece a Bowie, nós temos agora um momento especial com vocês. Tá com saudade, Não, é perturbador. Jura? Me dá palpitação no peito. Palpitação no coração? Como funciona a bate-bola? Eu faço perguntas rápidas e eles têm que responder de forma mais rápida ainda. Vocês estão preparados? Vamos pedir pra gente levantar para eu ficar com o microfone perto de vocês. Bora lá. Vamos lá. Aqui, ó. Cheguem mais pertinho. Ninguém queria que você comesse torresmo, você viu, amor? Deixaram longe de você. Comer. Bora lá, vamos ver se eu consigo alcançar. Consigo? Então, amores, perguntas rápidas. Vamos lá. Investir em tecnologia ou pessoas? Pessoas. Amores, seu signo? Eu acho que foi Faz muito sentido, né? É Ariana. Eu peço desculpa por qualquer coisa. Perdão por qualquer coisa. Eu juro que no fundo, talvez você precise escavar um pouco. Eu sou uma boa pessoa, juro. Seu signo? Me odeiam também, sou geminiano. Acho que alguém grande no mundo, né? Tem um presidente aí tem um presidente que anda mudando de ideia o tempo inteiro, ele é geminiano também. Até aí tem um ex-presidente que é ariano também, mas a gente deixa abaixo. Deus do céu. Muito bem, amores, uma dica para quem quer causar. E aqui é para vocês trazerem a profundidade de vocês. Você rápido, se conectem com o marcador do marcador. Por que não? Eu vou trazer meu mantra pra vocês, que é o que eu aplico na minha vida no dia a dia, com a minha esposa, com a minha chefe. Faça. Se der errado, depois você pede desculpa. Eu vou juntar o que o pessoal falou. Faça e faça junto. Se conecte com as pessoas. Começa a fazer e faz junto. Tá lindo. E pra amores, vamos lá. Mais pergunta, calma, pai. Maior realização da tua vida e o maior fail? Maior realização? Pensa aí. Peguei surpresa. Acho que a maior realização da minha vida foi ter ganhado um curso cultural específico, que foi na Buxa, isso me abriu portas para eu ser publicitário, fazer engraçado do barco criativo, barco de inovação. Maior fail? Eu não sabia responder essa pergunta aqui, sabe? Amanhã. Eu acabei de pensar, talvez seja feio, mas não acho que seja a maior realização, mas foi uma realização impactante que mudou minha vida. Foi realizar o sonho de me tornar trainee e, ao mesmo tempo, ser trainee foi o meu maior pesadelo também. Então fica aí, se vocês quiserem bater um papo sobre isso depois, chama Isabela Arneiro em qualquer rede social.
Cara, eu diria que eu sou de uma cidadezinha no interior de Pernambuco, morei no Recife, então você falou que educação, nada muda sem educação, né? Eu sou uma prova viva que educação mudou minha vida, então acho que isso é a maior realização, sou muito orgulhoso da minha história através da educação. Meu maior fail, eu acho que tem uma questão de conseguir levar, eu tive que sair de Pernambuco para vir buscar aqui a minha transformação, e às vezes eu penso, e eu olho muito para quem tá lá e que não tem todos os recursos que tem no Sudeste, e bate um pouquinho de dor de ter sido mais um que saiu. Amor, cantar ou dançar? Dançar cantando. Dançar cantando. Dançar cantando no chuveiro sem ninguém ver. Então, amores, canta pra gente, Emanuel, Isa e Gabriel, canta, por favor. Vamos ao som de palmas para esses maravilhosos. Procurem nas redes sociais, conhecem realmente todos os canais e tudo é bom. A gente sabe quantas porradas vocês tomam. Posso fazer meu É jabá? óbvio, meu amor. Não vou perder a oportunidade de fazer meu jabá. Eu sei que aqui é todo mundo da inovação, então eu sei que vocês conhecem muito provavelmente empreendedores. E eu queria trazer um convite para vocês ou fazerem parte ou compartilharem, que é o Impulsione Startups, programa de aceleração de startups da Serasa Experian, focado em startups que tenham um viés social. A gente está procurando empresas que já estão no mercado há pelo menos 2 anos e que trabalhem com soluções em educação financeira, prevenção à fraude ou geração de renda para pessoas que são informais. Então, se vocês tiverem algum conhecido que tem ali uma empresa que quer um investimento equity free, quer ter mentorias com executivos do alto escalão da Serasa Experian e criar ali, participar de uma rede de networking, por favor, entrem em contato comigo, vem aqui, pega um panfletinho comigo também. Estou à disposição de vocês. Eu quero agradecer você por ter convidado eu, o pessoal aqui no palco. Quero agradecer a todo mundo, a gente sabe que tem 325 agendas, né? Então, vocês estarem aqui é muito especial pra gente, porque a gente sabe que vocês tiveram que sacrificar outras agendas tão boas quanto essa. Melhores não, né? Tão boas quanto essas. Olha, eu ia dizer que eu fiquei feliz de não olhar aquele PowerPoint que vocês mandaram, porque eu sabia que a gente não ia seguir. Foi uma conversa muito mais divertida do que aquilo que estava planejado. Foi muito mais gostoso, não é, amor? E, amores, me lembraram aqui, tem que encerrar, estão cortando minha cabeça. Pra você, amor, você quer entender, o time me avisou aqui no ponto que não existe, que é, a gente lança em setembro um curso para pessoa física de liderança e empreendedorismo. Você fala com o time, pega o cadastro e fala ali, ó, pega o cadastro, você ganhou uma bolsa já desse curso. Eu quero agradecer muito ao time da Mãe Ceras, muito obrigado! Onde o sol acontecer, o mundo, a Jorge Vitral tem feito essa energia maravilhosa acontecer. E agradecer muito a vocês e aos times de vocês, né? Porque, pô, time fantástico que vocês construíram nessa jornada. Acho que 90% ou até mais dessas histórias que a gente contou aqui só foram feitas por conta dos times. Exatamente. 5h30 da tarde, hoje, daqui a pouco, lá no Parque, na frente da Claro, teremos cerveja. Vocês são nossos convidados. Bora!